A vida e a missão do apóstolo São Pedro, o pescador de almas, o chamado do pescador, um encontro que mudou a eternidade. Num entardecer à beira do mar da Galileia, quando o céu parecia tocar as águas em tons de púrpura e ouro, um homem simples, de mãos calejadas pelo sal e pelo tempo, terminava mais um dia infrutífero de pesca. Seu nome era Simão, mas naquela noite, sua identidade seria transformada para sempre. Era apenas um pescador. Não tinha estudo, nem título, nem riqueza. Tinha uma vida comum, como tantos outros em Cafarnaum. E ainda assim, foi sobre ele que Deus escolheria construir a sua igreja. Um homem comum, escolhido para um destino extraordinário. Segue-me, e eu te farei pescador de homens. Mateus 4,19. Essas palavras ecoaram como um trovão sereno na alma de Simão. Ali, diante de Jesus, ele não viu apenas um rabino ou um profeta. Ele viu o olhar de um Deus que acreditava mais nele do que ele mesmo. Um convite, uma promessa, um novo começo. Pedro, nome dado por Jesus, significa rocha. E, curiosamente, o homem que seria chamado de rocha era impulsivo, por vezes medroso, muitas vezes falho. Mas foi justamente isso que o tornou tão humano e, portanto, tão próximo de nós. O simbolismo do nome é poderoso. A rocha não é apenas forte, ela é firme, inabalável diante da tempestade. Mas para ser rocha, Pedro teria que ser quebrado. E essa jornada de transformação seria profunda, espiritual e dolorosa. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A história de Pedro é a nossa história. É a trajetória daquele que duvida, mas deseja crer. Aquele que cai, mas se levanta. Que teme, mas segue. Aquele que, mesmo diante de seus próprios limites, aceita o chamado e ousa caminhar sobre as águas da fé. Pedro, a rocha que treme, milagres, dúvidas e revelações. Ao lado de Jesus, Pedro testemunhou milagres que rasgavam o véu da realidade. Viu leprosos sendo purificados com um toque, viu cegos enxergando a luz pela primeira vez. Mas foi em sua própria carne que Pedro viveria experiências que marcariam sua fé para sempre. Senhor, se és tu, manda-me ir até ti por sobre as águas. Mateus 14:28. E Jesus disse, vem. E Pedro foi. E por um instante, ele andou sobre as águas. Mas quando tirou os olhos de Cristo, afundou. O milagre estava na fé e não na física. Quantas vezes também afundamos, não pela tempestade, mas pelo medo de confiar. Nesse momento simbólico, Pedro nos ensina uma das lições mais profundas da vida espiritual. A fé caminha sobre o impossível, mas desaba sob o peso da dúvida. No entanto, Jesus estende a mão. Sempre. Pedro também foi protagonista de uma das maiores revelações espirituais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. E Jesus respondeu, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essa declaração muda tudo. O pescador torna-se a base de algo eterno, e o céu confirma, Pedro carrega as chaves do reino. Aqui, ele se torna o primeiro papa da história, ainda que sem saber. O início da missão pastoral universal. Mas antes da glória, vem o vale. Antes da cruz, vem a traição. Pedro, que prometeu fidelidade até a morte, o mesmo que cortou a orelha de um soldado em defesa do mestre, também seria aquele que o negaria. 3 vezes. E nesse momento, o galo cantou, e o coração de Pedro se quebrou. O choro amargo. O homem que negou o Salvador. A noite era escura, e a alma de Pedro ainda mais.
Enquanto Jesus era levado pelos soldados, Pedro o seguia de longe. 3 vezes perguntaram: "Você estava com ele?" E 3 vezes ele respondeu: "Não o conheço." E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22:62. Aquele choro não era só de arrependimento. Era o colapso de um homem que se viu nu diante de sua própria fraqueza. Pedro não era o herói que imaginava ser. Ele era frágil, era humano. E foi nesse momento de dor que o Espírito começou a lapidar a rocha. Esse momento é simbólico para todos nós. É quando nos reconhecemos falhos que a graça de Deus se torna ainda mais necessária. O amor que perdoa, a misericórdia que restaura. Pedro precisava ser quebrado para ser reconstruído, agora não pela vaidade, mas pelo amor redentor. Após a ressurreição, Jesus reencontra Pedro, e a cena é uma das mais tocantes da Bíblia. À beira-mar, onde tudo começou. Um fogo, um peixe assando. 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. João 21:15-17. 3 negações. 3 reafirmações de amor, cada uma curando uma ferida, cada palavra devolvendo dignidade. E por fim, o chamado: apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora não era mais apenas o pescador, era o pastor. O homem quebrado se tornava o líder de uma missão celestial. Essa cena representa o perdão absoluto de Cristo e o renascimento da vocação de Pedro. Uma nova chance, um novo coração. O Pentecostes e o primeiro Papa da história. Chegou o Pentecostes. Jerusalém estava repleta de gente de todas as nações. E de repente, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em línguas de fogo sobre os discípulos. Pedro, o mesmo que negara, agora se levanta com coragem diante da multidão. Homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém, Jesus de Nazaré, aprovado por Deus entre vós com milagres, foi crucificado por vós, mas Deus o ressuscitou. Atos 2:14-24, adaptado. Pedro prega com autoridade e 3.000 almas se convertem naquele dia. 3.000 corações incendiados pela fé de um homem que agora fala com poder celestial. Ele é oficialmente o líder da igreja nascente, o primeiro Papa. Não por aclamação humana, mas por unção divina. O Papa Pedro não tinha trono, nem mitra, nem basílica. Seu altar era a rua, seu púlpito, as praças, sua cátedra, a cruz. Ele não reinava com poder terreno, mas com o poder da palavra e do Espírito. Era pastor de um rebanho em crescimento, numa igreja que nascia perseguida e escondida, mas cheia de luz. Milagres começaram a acontecer por suas mãos. O coxo à porta do templo é curado. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Atos 3:6. Esse milagre não foi apenas físico, mas simbólico. Pedro representava a igreja que não oferecia riquezas terrenas, mas cura da alma, transformação, vida nova, um reino que não é deste mundo. Pedro também ressuscitou mortos como Tabita, Atos 9:36-42. Curou enfermos e sua sombra curava os que estavam à beira da morte. O homem que negou agora realizava obras que espelhavam o próprio Cristo. A rocha estava de pé, inabalável. Prisões, visões e martírio, o testemunho final. Pedro foi preso diversas vezes por pregar o Evangelho. Em uma ocasião, um anjo do Senhor o liberta da prisão de maneira sobrenatural. Atos 12. A cada prisão, mais fé. A cada ameaça, mais coragem. A cada perda, mais entrega. Em uma visão poderosa, Pedro vê um lençol descendo do céu com todos os tipos de animais e ouve: não chames impuro aquilo que Deus purificou. Atos 10:15. Esse momento marca a abertura do cristianismo para os gentios. Pedro compreende que a salvação é para todos. O Deus de Israel se revela ao mundo inteiro.
A fé já não tem fronteiras. Pedro continuou pregando, mesmo sabendo que o fim se aproximava. Em Roma, enfrentou o imperador Nero, um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos. Sabia que seu martírio era iminente, mas não recuou. Preferiu a cruz à covardia, o amor à vida fácil, a eternidade ao conforto. Seu fim foi como o de seu mestre. Pedro foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois dizia não ser digno de morrer como Jesus. Essa cena é de uma intensidade espiritual imensa. A rocha tombava, mas sua alma já estava no alto. Ali terminava a jornada terrena de Pedro, mas nascia a história da igreja. A fé plantada por suas lágrimas, por suas quedas, por sua coragem e, sobretudo, por seu amor a Cristo, se espalharia por séculos. E nós, hoje, somos frutos dessa entrega. Simbolismos profundos e o legado espiritual de Pedro. A vida de Pedro é um espelho da alma humana em processo de santificação. Ele representa o homem que duvida, que cai, que foge, mas que mesmo assim é capaz de amar até o fim. O símbolo da rocha é o paradoxo divino: firmeza na fragilidade, força na dependência de Deus. Pedro nos ensina que não é necessário ser perfeito para ser chamado, que Deus prefere os imperfeitos disponíveis aos perfeitos inatingíveis, que o reino dos céus se constrói com corações quebrantados, não com máscaras de santidade. Sua vida ecoa verdades profundas. A fé é um processo, não um ponto de chegada. O amor cura o pecado. A obediência é mais poderosa que o orgulho. E a cruz é o caminho para a coroa. A missão de Pedro continua viva no papado, na sucessão apostólica, na igreja que caminha entre pedras e tempestades, mas que permanece de pé. E o Espírito Santo, que o fortaleceu no Pentecostes, ainda sopra hoje nas almas dispostas a amar como ele amou. Pedro foi pescador de peixes, tornou-se pescador de almas, foi discípulo, tornou-se pastor, foi falho, tornou-se santo. Sua história nos desafia a olhar para dentro e perguntar: quem sou eu, Senhor, para que me escolhas? E ainda assim, eis-me aqui. A vida de São Pedro é uma das maiores provas do amor transformador de Deus. Um amor que não desiste, que não acusa, que restaura. Pedro nos ensina que o verdadeiro milagre não é andar sobre as águas, mas permanecer de pé quando tudo em nós grita para desistir. Que sua história nos inspire a também nos levantarmos após cada queda. Que possamos ouvir a voz de Jesus nos chamando à beira do nosso próprio mar interior. Segue-me. E que, como Pedro, sejamos capazes de responder, com o coração em lágrimas e a alma incendiada: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.